Livro No Limite da Loucura. Autora Giovanna Furlan de Oliveira Aguiar. As personagens dessa obra são ficcionais, não são reais. O contexto é de família disfuncional e luta pelo poder. Nessa situação, ninguém é poupado. Também há personagens fictícias que carecem de empatia. Páginas em água. Agora é tarde. Tarde demais. Antes do anoitecer. Agora é tarde. Só me resta o pôr do sol. As inúmeras cores. As intocáveis dores e infinitos oceanos. Observo a noite chegar aqui do convés e assim como a morte, ela é inevitável. É uma questão de tempo. Tempo. Há quanto tempo? Tanto tempo que o tempo se perdeu. No entanto, não seria o tempo mais uma das minhas ilusões? Não me importa. Basta de pensar. Sou boa mesmo em sentir. Sinto muito. Quem sou eu? Acho que não sei. Sou tudo e me sinto nada. Um vazio à procura de alguém para me preencher. Sou uma grande vítima. Sou uma heroína trágica? Sou uma vilã vingativa? Não sei e isso é quase bonito. Só tenho uma certeza. Eu me chamo Rafaela e vivo entre as chamas e a água. Não sou do tipo esquecível, porém muitos me consideram questionável. Quizá isso não seja da minha conta, já que eu vou fazer tudo do meu jeito independente do que os outros pensam. Às vezes, as minhas atitudes são tão independentes que nem se independe do que penso. Elas simplesmente acontecem e eu simplesmente sofro por elas. Dizem que quando ficamos mais velhos, acumulamos experiências. Essa não é toda a verdade, é parte dela. Também acumulamos amores como tesouros. E infelizmente, as saudades vêm de brinde e as perdas são o amargor que nos resta após histórias muito doces. Estou ficando velha e sensível, cansada, quem sabe? Do alto dos meus 24 anos, eu sei que minha vida foi chama incendiária e descontrolada. Temo que ela se consuma rápido demais e logo se apague. Tenho medo de eu ser fogo de palha, como foi meu irmão, Virgílio. Entretanto, acredito que tenho uma pequena alegria, pois a minha existência está longe de ser monótona. Ela foi feita de diversos excessos. Amei demais, odiei demais, senti tudo e mais um pouco. Vivi muitas aventuras, experimentei diversos sofrimentos e prazeres. Fui de tudo nessa vida: filha, irmã, princesa, herdeira do trono do reino solar, exilada, caçadora de recompensas, pirata, rainha dos mares, bruxa superior das chamas azuis, criminosa, heroína e amante. Fui muito amante. Amei a intensidade. Amei meus irmãos. Amei a minha mãe. Amei os meus filhos. Amei os meus animais de estimação. Amei o meu pai durante muito tempo, apesar dele não merecer. Amei muitas mulheres. Amei as mulheres mais do que me era recomendado. Amei a sensação de que eu estava a arriscar a minha vida. Amei me sentir viva diante da ameaça do meu próprio fim. Amei o meu mestre. Amei os meus amigos piratas. Amei o álcool. Amei a nação que eu mesma fundei e amei demais Teresa. Eu ainda amo, mas estou mostrando o quanto a minha vida foi pautada em diversas paixões. Não vou mentir. Tenho muitos arrependimentos e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito escolhas diferentes. Todavia, eu sou grata às minhas escolhas por me permitirem estar ao lado de quem amo e sei que muitos não tiveram esta sorte. Apesar de tudo o que aconteceu, eu me considero feliz, porque eu vivo com meus amigos, a minha mãe e a mulher da minha vida, Teresa. Estou superando os meus vícios todos os dias. Se isso fosse um conto de fadas, eu estaria próxima ao meu final feliz ideal. Resolvi escrever um pouco as minhas histórias para nunca esquecer quem eu sou, o que é difícil diante das variações de humor da minha vida conturbada, do vazio que me atormenta e dos diversos traumas que me assombram diariamente. Resolvi escrever porque estou tentando me esquecer do álcool. Talvez eu me ocupe tanto com essas páginas. Desabafe sobre o que me levou a beber e substitua o vício por um passatempo mais saudável. Quem sabe a escrita não será a minha mais nova paixão em meio ao meu oceano de intocáveis amores.
Teresa me sugeriu escrever. Ela disse algo sobre a arte nos libertar das nossas próprias dores. Acho que o nome disso é catarse. Faz muito tempo que não escrevo ou leio. Estou um pouco enferrujada com as palavras. Enfim, sou a Rafaela, a líder na nação pirata, rainha dos oceanos, namorada de Teresa, filha da Amélia, irmã do Dante e Virgílio, mãe de Eduardo e Isabel, capitã suprema de todos os piratas, bruxa superior do Fogo Azul, sucessora do Capitão Douglas. Escrevo essas minhas memórias como quem busca a própria libertação. Escrevo essas páginas em água. Sou Rafaela. Eu sou só a Rafaela. No início, haviam lágrimas. Já que vou desabafar, que eu comece do início. Talvez com um pouco de organização eu consiga me entender melhor. Eu sei que sou complicada e estou começando do começo para tentar me tornar mais simples. No início haviam expectativas e lágrimas. Estas últimas não eram só as minhas. Eu era a tão esperada criança que herdaria o trono do reino mais rico do mundo. Eu nem havia nascido e já muito se esperava de mim. Devido ao meu pai e aos amigos dele. Todos esperavam que eu fosse um menino saudável e bonito. Entretanto, para a decepção de todos, eu nasci mulher. Pelo menos eu era saudável. É isso que eu li nos escritos do meu pai ao bisbilhotar alguns papéis no escritório de todo-poderoso rei Bernardo, o péssimo pai. Apesar do meu pai desejar ser sucedido por um homem, as leis de sucessão do reino solar protegeram o meu direito de ser a futura governante do reino onde nasci. Há séculos, o primeiro filho do rei se tornava o herdeiro quase incontestável ao trono, independente do seu gênero. Acho que devido ao fato do meu pai querer um filho como seu sucessor, não uma filha, foi o real motivo dele ter sido tão cruel comigo e ter me exilado. Ele apenas usou a minha sexualidade como desculpa para me tirar do seu caminho e conseguir o que ele tanto almejava. Coitado. Ele realmente pensou que venceria o seu próprio destino? Considerando que ele era uma arrogância em pessoa, acho que sim. Posso até detestar a minha irmã Catarina por quem ela é e por tudo o que ela faz. Porém, ela fez algo de bom, tenho que admitir. Catarina fez todo o esforço do nosso pai em ser sucedido por um filho ser em vão. Pois foi ela quem herdou o trono após a partida de Bernardo e se tornou a rainha governante. Isso tudo seria muito engraçado se para chegar ao poder o caminho da minha irmã não tivesse tanto sangue. Catarina é a piada trágica que o destino colocou na vida do nosso pai. Ela foi a sua favorita e o seu porém. Isso é bem irônico. Voltando ao meu nascimento, apesar de eu ser mulher, eu era filha do rei do reino de Solar e a sua herdeira legítima. Portanto, apesar de eu ter decepcionado tantas pessoas, eu tive uma magnífica festa para me apresentar aos súditos do meu pai. Com grande pompa, fartura e luxo. Fizeram até um quadro da ocasião. Nele era um bebê grande e rechonchuda, usando um lindo vestido branco com renda e bordados em fios de ouro. A minha mãe ainda era uma mulher linda e me segurava um tanto melancólica, enquanto meu pai posava para o quadro com toda a sua seriedade, sem um sorriso. A minha festa de apresentação aos súditos foi muito maior e mais luxuosa que as dos meus irmãos, inclusive a de Dante, o tão esperado filho homem. Não me lembro muito da época do nascimento do Dante, pois a nossa diferença de idade é pequena. Atualmente tenho 24 anos, quase 25, e Dante está com 23 anos. Sou mais ou menos um ano e meio mais velha que ele. Não cuidei de Dante assim que ele nasceu, como cuidei de Catarina e de Virgílio, mas ainda assim éramos bem próximos, e me arrisco a dizer que ele era e é o meu melhor amigo. A minha ilha de carinho e felicidade, em meio a tanta pressão e tristeza. Eu e Dante fomos tão amigos que eu esperei que os irmãos que vieram depois também fossem meus amigos. Nesse sentido, Virgílio não me decepcionou. Mas Catarina sim, e isso me fere muito ainda. Eu não entendo como a minha irmã se tornou tão má e conseguiu rejeitar todo o amor que recebeu. Eu me esforcei para amá-la, tentei ensiná-la a ser alguém melhor. Mas devo ter falhado assim como o resto da minha família. Falhei tão miseravelmente com Catarina que ela se tornou um monstro. Às vezes eu me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente para que toda essa história não fosse tão trágica. Eu gostaria que Virgílio ainda estivesse aqui.
ele se tornaria um adulto maravilhoso. Detesto Catarina não apenas por tudo que ela fez comigo, com quem amo e com as populações inteiras. Eu também a odeio porque ela me fez sentir fraca e com remorso. Como se eu não tivesse feito tudo o que estava ao meu alcance para ela ser alguém melhor e para sermos amigas. Eu realmente a amei muito, porém ela escolheu me rejeitar, assim como nosso pai. Enfim, esse foi meu início de vida. Eu era aquela criança que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Infelizmente, à medida que cresci, tudo piorou, mas ainda assim é um assunto para os próximos capítulos. O acender das chamas. Como eu disse, ou melhor, escrevi anteriormente, se quando eu era bebê as coisas já estavam difíceis, pioraram quando cresci, pois decepcionei ainda mais o perfeitíssimo Bernardo com as minhas imperfeições imperdoáveis de querer atenção, amor e brincar ao invés de ficar parada em eventos chatos. Tudo isso era motivo para eu apanhar e ficar de castigo. A minha mãe presenciava tudo isso e não me defendia. Isso era doloroso e até mesmo assustador para uma criança. Felizmente, eu tinha Dante e Miriam. Miriam era uma velha serva que trabalhava como babá dos príncipes. Ela cuidou de mim e dos meus irmãos quando minha mãe se afundou em uma tristeza. Miriam ficou ao meu lado até o fim dos seus dias. Acho que ela foi a minha verdadeira mãe, pois me abraçava, tentava espantar os meus monstros, contava lindas histórias, me levava para passear, dava bronca quando eu aprontava, cuidava de mim quando eu adoecia e me consolou inúmeras vezes. Eu soube que Miriam não tinha família. Devido à sua aparência, ela não conseguiu se casar, o que é muito injusto, pois Miriam foi a pessoa mais doce que conheci. Quem a tivesse como esposa teria muita sorte. Eu tive sorte de ter sido cuidada por Miriam, mas ela partiu cedo demais, tão cedo que Virgílio não a conheceu. Miriam, eu e Dante éramos as principais companhias de minha mãe enquanto meu pai não estava por perto. Cuidávamos dela como conseguíamos, mas assim como eu, acho que ela também se sentia vazia por dentro. Infelizmente, eu sou bastante parecida com a minha mãe. Sou parecida demais com ela e isso muitas vezes foi a minha perdição. Compartilho a condenação de amar demais, sentir demais, e mesmo assim continuo tão incompleta quanto ela. Felizmente, herdei os meus dons de controlar e gerar fogo dela. Isso foi extremamente útil para mim. O que diferencia eu da minha mãe é o orgulho. Ela não o tinha e eu possuía. Binto, eu era possuída pelo orgulho. E às vezes ela continua tomando conta de mim. Eu não era exatamente uma criança feliz, mas eu tinha alguns momentos de alegria ao lado de Dante e Miriam. O meu aniversário de 5 anos quase foi um desses instantes. Naquele dia fatídico de primavera, eu havia acordado mais cedo. Eu estava tão ansiosa para abrir os meus presentes e comer um monte de comida muito boa. Bolo de canela de 5 andares com recheio e cobertura de chocolate. Salgadinho de carne apimentada, salgadinho de queijo, suco de laranja, curry, doce de amendoim, camafeu, frango assado, pernil e muitas outras comidas. O meu pai e Miriam me prometeram que o meu aniversário seria muito especial e eu estava muito animada acreditando que eu ganharia uma boneca gigante, quase da altura que eu tinha na época, e eu já me imaginava brincando com minha amiga de pano junto com o Dante. Viveríamos muitas aventuras. Coitada de mim, eu era tão inocente, eu só tinha 5 anos e não entendi tudo o que aconteceu. Naquela manhã, eu consegui me infiltrar na cozinha e roubar alguns camafeus. Comi quase todos eles escondidas debaixo de uma mesa. Só não comi os 20 docinhos, porque a Miri me achou. Pegou o último camafeu da minha mão, me deu bronca, fez eu pedir desculpas aos cozinheiros por ter roubado os doces e me arrastou de volta para o quarto, enquanto esbravejava que nunca havia conhecido uma princesinha tão sem modos quanto eu. Quando eu cheguei no meu quarto, Miri me devolveu o camafeu e falou que ele só devolveu porque era o meu aniversário. Fiquei feliz e assim foi mais fácil para ela me preparar para a festa. Tive que vestir um vestido pesado, caro e bonito. Eu parecia uma boneca ao usar aquele traje que mais parecia um bolo feito de seda branca e corpete cheio de pérolas, e com o meu cabelo trançado adornado de flores de fogo. A flor símbolo do reino solar. Aguentei a roupa desconfortável na esperança de me divertir e me fartar. Eu não sabia o que me aguardava. Na tarde daquele dia foi a festa. Eu fiquei livre para poder brincar com outras crianças, pois os meus pais estavam ocupados falando com outros adultos. Como o vestido limitou os meus movimentos, impediu eu de correr. Eu tive uma ótima ideia: guerra de comida.
Comecei a jogar doce de amendoim em um filho de Duque e ele revidou. Assim se iniciou a memorável guerra de comida do dia 31 de outubro. Continuamos a batalhar apesar do grito dos servos, dos nobres e da minha babá, gerando um grande caos enquanto o pequeno Dante ria no colo da Miriam. A guerra de alimentos só parou quando meu pai começou a gritar furioso para nós pararmos. Tudo ficou em silêncio, inclusive eu. Eu já sabia que eu estava ferrada ao vê-lo se aproximar irado. Eu tinha certeza de que eu não escaparia do castigo e fiquei nervosa. Não queria apanhar ou ser trancada no meu quarto no meu aniversário. Naquele instante, o meu dom foi esperto. O meu medo passou para as chamas e consegui fazer com que todo o fogo do salão mudasse de cor, variando entre roxo, verde, cinza e azul, formando um lindo espetáculo que me acalmou momentaneamente e fez as chamas voltarem ao normal. Infelizmente, o meu pai começou a berrar, perguntando quem foi o responsável por aquela bizarrice. Fiquei com muito medo e o fogo voltou a mudar de cor. Pela primeira vez, eu vi a minha mãe tentando me defender. Ela assumiu ser a autora daquele estranho fenômeno e isso fez o Bernardo sair furioso da festa para a sorte de todos os presentes. Eu me aproximei da minha mãe e a abracei. Ela se desculpou com os adultos que estavam conversando e anunciou o fim da festa. Fui para o meu quarto junto da minha mãe e ela pediu perdão por ter passado a maldição de bruxaria para mim. A partir daquele dia, ela se dedicou a me ensinar a esconder o meu dom. Pelo menos assim, eu me aproximei dela e me senti mais amada. No dia seguinte, vi a minha mãe com o olho roxo. O canalha do meu pai foi capaz de bater em uma esposa grávida. Sim, a minha mãe sofreu inúmeras violências durante a gravidez de sua terceira filha, a Catarina. Eu corri em direção da minha mãe, fiquei entre ela e meu pai, e ainda por cima lancei um olhar bravo para ele. Acho que nos altos dos meus 5 anos não consegui intimidar o meu pai. Enfim, o poderíssimo Bernardo se abaixou e disse: Eu sei que foi você. A sua mãe apanhou por sua culpa, sua mentirosa. Comecei a chorar enquanto via o meu pai sair. Miriam e minha mãe me consolaram. Elas disseram que eu não era culpada pelo meu pai ser violento. Alguns anos mais tarde, descobri que fui tão enfeitada e a festa foi tão luxuosa, porque o meu pai estava tentando conseguir um casamento arranjado entre eu e o príncipe herdeiro do reino lunar. Entretanto, eu frustrei essa tentativa e qualquer outra possibilidade de aliança política por casamento devido ao meu comportamento nessa festa. Mas o que eles esperavam de uma menina de 5 anos? Que eu ficasse quieta a festa inteira? Eu era apenas uma menina querendo se divertir, mas os reis não aprendem a lidar com crianças. Enfim, consegui fazer o meu pai passar vergonha e estraguei o plano dele de me casar com algum herdeiro de outro reino em uma única tarde. Eu deveria receber algum tipo de prêmio por isso. Carbonizar tantas expectativas em tão pouco tempo deveria ser considerado um dom. Naquela tarde, as chamas do meu poder se acenderam para nunca mais se apagarem. O início e o fim. Como é possível perceber no capítulo anterior, a minha festa de aniversário de 5 anos foi desastrosa, e após isso, alguns meses depois, algo ainda mais terrível aconteceu. A Catarina nasceu. Era fevereiro, especificamente dia 7 de fevereiro. Era verão, mas o calor do dia em que Catarina nasceu não foi quente o suficiente para aquecer-lhe o coração. Que irônico. Um dia tão quente marcar a chegada de uma mulher tão fria ao mundo. Enfim, já deu para perceber que a minha irmã é um emaranhado de sarcasmo e tragédia, e ela seria engraçada se não semeasse a destruição por onde passava. Ou talvez o meu senso de humor seja tão distorcido quanto a mente dela. Prefiro não pensar muito nisso. Eu prefiro pensar que acho graça no peculiar, no bizarro e no contraditório. Era 7 de fevereiro e a Catarina veio ao mundo. Não me lembro de muita coisa daquele dia, para ser sincera. Acho que é porque eu não sabia que a minha maior inimiga tinha acabado de nascer. Se eu soubesse disso, com certeza não me esqueceria do momento em que ela chorou pela primeira vez e eu choraria junto dela, derramaria lágrimas pelas vítimas que ela viria a fazer. Enfim, fui inocente e fiquei muito animada com o nascimento dela. Eu realmente achei que ela seria minha amiga e companheira de brincadeiras, como Dante era. Que iludida era eu. Mas como eu poderia saber que aquela bebê cresceria e viria um monstro aparentemente sem alma? Eu não tinha como prever o que Catarina se tornaria quando ela nasceu. Acho que é por esse motivo que eu a amei tanto. Sim, eu a amei, mas esse passado. Ela envenenou o meu amor com todas as suas crueldades e só me restou o ódio. Alguém tão desprezível. Alguém que me desprezou.
Quando Catarina nasceu, eu e Dante ficamos muito felizes. Não sentimos ciúmes, pois normalmente já não tínhamos a atenção dos nossos pais e víamos nela uma pessoa para poder brincar com a gente. Todo mundo estava feliz, mas me lembro que meu pai ficou bravo. Na época eu não sabia o motivo. Irritou-se com eu e Dante correndo no jardim para pegar flores para nossa mãe e nos colocou de castigo. Pelo menos desta vez ninguém bateu em nós. Mais tarde, eu entendi que o rei Bernardo tinha se irado com o nascimento de mais uma filha. Ele não sabia que ela seria a sua preferida e que é mais herdeira ao seu jeito de ser, a sua verdadeira herdeira. O nascimento de Catarina fez meu pai se afastar mais ainda da minha mãe. Esta se entregou ainda mais à tristeza e não cuidou da filha que acabará de nascer. Catarina sobreviveu graças aos cuidados das babás, principalmente Miriam. Naquela época, percebi que Miriam estava muito cansada, porque não tinha mais tanta energia para brincar comigo e com o Dante. No entanto, ela continuou a se dedicar muito aos príncipes. Eu e Dante tentamos ajudar Miriam a cuidar da nossa irmã, mas como era muito jovem, só conseguimos cantar algumas canções que nos foram ensinadas para niná-la e eu até me arriscava a contar histórias para ela. Eu me apeguei muito àquela menininha e ficava feliz de vê-la crescer, por isso significava que logo ela brincaria comigo. Naquele mesmo ano eu tive de começar a aprender boas maneiras. Contar, ler, escrever, detestei tudo isso. Eu só queria brincar e frequentemente fugia da aula. Ao tentar impedir as fugas trancando as portas, então eu tentei escapar pela janela do terceiro andar do castelo. E só não aconteceu o pior, pois o tutor conseguiu me tirar daquela borda de janela. Ele ficou pálido, trancou as janelas e prometeu que falariam com meu pai e com Miriam. Felizmente, o meu pai não estava no castelo naquele momento. Ele deveria estar em algum compromisso em uma cidade do interior. Alguns minutos depois de eu tentar fugir pela janela, apareceu Miriam chorando. Ela me deu uma grande bronca, disse que eu poderia ter me machucado muito e me fez prometer não fazer isso novamente. Eu prometi só para não vê-la chorando de novo. Eu desabafei com Miriam dizendo que o estudo não estava muito chato e que eu preferia brincar. Ela disse que era preciso estudar e que se eu estudasse mais tinha ótimos prêmios. Eu poderia ler novas histórias, direto dos livros, aprenderia novas palavras e poderia escrever as minhas próprias histórias. Miriam não mentiu. Estou escrevendo a minha própria história agora. Fiquei entusiasmada com as possibilidades de conhecer novas histórias e me empenhei mais nos estudos, embora eu escapasse às vezes. Em uma das fugas da aula, ouvi Miriam dizendo que estava preocupada com Catarina, pois ela era bem diferente das outras crianças que a babá já cuidou. Não me contive e perguntei: por que a Catinha é diferente? Miriam me respondeu que era porque Catarina era especial e me mandou imediatamente para a aula, visivelmente nervosa. Eu não entendi coisa alguma e voltei para os estudos. Hoje entendo, e como entendo. Talvez a minha irmã já demonstrasse desde bebê sua falta de empatia e de conexão emocional. Ou quem sabe Miriam sentiu a perversidade contida naquela criança. De qualquer modo, Miriam morreu quando eu tinha 7 anos e não pôde presenciar as piores atrocidades de Catarina. Ela não teve o desgosto de ver aquela menina que ela cuidou de se tornar um monstro. Acredito que Miriam percebeu o seu final próximo. Chamou eu e o Dante e nos contou que Vigiaria iria se mudar para um lugar bonito e muito longe. Eu perguntei se não poderia visitá-la. Ela me olhou com ternura e disse que a visitaríamos quando fôssemos mais velhos. Até lá, ela nos esperaria e se prepararia para nos receber. Depois Miriam abraçou eu e Dante com muita força e após o abraço, Dante inocentemente desejou-lhe uma boa viagem. Dante, tão doce como sempre. Ele continua sendo aquele menino gentil e eu continuo desejando protegê-lo desse mundo amargo, assim como eu protegeria das surras do papai usando meu próprio corpo quando éramos crianças, pois ele foi tudo o que eu tinha por um bom tempo. Lembro-me ainda dos tapas, dos socos, das cintadas e dos chutes que suportei para defender o meu irmão. Doeram demais. Porém, eu suportaria de novo só para poder proteger Dante, pois a dor de ver quem eu amo sofrer é maior do que qualquer dor física que alguém possa me causar. Estou muito emocionada. Não consigo continuar por hoje. Lembrar-me que Miriam não está mais aqui é uma realidade dura demais para mim. Preciso de uma pausa. Tinha algo errado com aquela garota. Agora consigo continuar escrevendo.
Acho que preciso continuar escrevendo, pois preciso me libertar dessas correntes que chamo de memórias e dos sentimentos que elas ainda me causam. Sempre quis ser livre, mas não considerei que eu poderia acabar prisioneira das minhas emoções, da minha dor e do meu vazio como estou agora. Luto para me libertar. Simplesmente luto. Após o fim da vida de Miriam, eu me vi quase totalmente sozinha e isso me doeu tanto. Acredito que me esvaziou tanto que tive que tentar me preencher com os alimentos. A vida era muito amarga e resolvi colocar outros sabores nela através dos alimentos. Não é preciso dizer que falhei nisso e tudo que consegui foi ganhar peso e ainda mais desprezo do meu pai. Naquele mesmo ano, Dante começou a aprender a ler, escrever, contar boas maneiras e vários tipos de luta. Ele não oferecia resistência às aulas de letras e números, mas não gostava das aulas de luta por detestar brigar e se recusava a participar delas mesmo sob ameaças do nosso pai. Eu vi a situação e decidi intervir. Propus que eu participasse das aulas de luta junto com Dante. O nosso pai ficou vermelho de raiva. No entanto, ele acabou deixando ao ver o meu irmão prometer que não faltaria uma aula se eu pudesse ir junto com ele, e o nosso pai também colocou nossa prática de exercício à esperança de eu emagrecer e me encaixar novamente nos padrões de beleza e perfeição dele. Sim, o meu pai preferia ter uma filha considerada masculina demais do que uma filha gorda. Isso é um absurdo. Mas tratando-se do meu pai e de quão superficial ele era, isso não me surpreende. Desse modo, eu e Dante começamos a aprender a lutar. Desde o início amei as artes marciais e percebi que eram as minhas artes. Por esse motivo eu consegui evoluir mais rápido do que meu irmão. Isso me rendeu muitos elogios e me senti muito feliz. Diziam que eu tinha muito talento para lutar, mas acredito que o meu diferencial era que eu amava a luta e com amor vem a dedicação. Infelizmente, Dante não conseguiu me acompanhar e tinha um desenvolvimento modesto. Pelo menos ele aparentava ter mais dificuldade do que eu, e isso foi o motivo para nosso pai implicar com ele. Incrivelmente, desta vez não fui eu quem recebeu as ofensas do perfeitíssimo. Deve ser porque eu era motivo dele receber parabenizações. Então ele resolveu humilhar o Dante ao comprá-lo comigo. E perguntando a ele como ele não conseguia ser igual a mim. Isso deve ter sido horrível para o meu irmão. Como meu pai não percebeu isso, era apenas errado, era perverso. Até eu, com 7 anos na época, sabia que aquilo era errado. Talvez um rei tão ocupado e poderoso não tenha tempo para se importar com moral. Apesar das comparações do Bernardo, eu e Dante continuamos unidos, pois só tínhamos um ao outro. Foi uma grande sorte que Dante não sentiu raiva de mim, pois o nosso pai poderia ter destruído o relacionamento entre eu e Dante com tantas comparações. Para o azar do meu pai, eu não havia esquecido dos castigos, das surras e das humilhações. Tanta dor não seria perdoada com alguns elogios, e eu me recusei a disputar por amor tão falso com meus irmãos. Eu e Dante crescemos unidos, apesar das intrigas que o nosso pai tentou fazer, e essa foi a maior vitória contra aquele que tanto nos menosprezou. Tínhamos uma gata que também cresceu ao nosso lado, a Belinha. Ela era muito amada e mimada. Até o insensível Bernardo se derretia por ela e a tratava melhor que os próprios filhos. Belinha era uma gata preta e branca de olhos azuis. Alimentava-se apenas de carnes nobres e dormia em um leito de plumas e seda que meu pai encomendou especialmente para ela. A vida de Belinha era muito feliz até que ela ficou grávida e teve um filhote sem uma das patinhas em sua ninhada. Na época em que os gatinhos nasceram, eu já tinha 10 anos e fiquei muito empolgado com o nascimento deles. Eu e Dante escolhemos os nomes para cada um deles. Belinha teve 6 lindos e frágeis filhinhos. Entre eles, o Pancho, que nasceu com 3 patinhas. Ao ver Pancho, Catarina fez uma cara de nojo e gritou que o gatinho era feio e quebrado. Eu já estava mais velha e disse que ele era apenas diferente. Mas isso não o fazia menos especial que os irmãos dele e que ela não deveria ter dito algo tão terrível. Tive de me controlar muito para não agredir a minha irmã, pois eu achava um absurdo ela ter coragem de ofender um gatinho que tinha acabado de nascer. Para mim, todos os gatos e cachorros são bonitos, legais e não devem ser menosprezados. Mas a Catarina pensava diferente. Quando eu e Dante saímos para procurar nosso pai e avisar que os filhotes de Belinha nasceu, mas não o encontramos, ao retornarmos vimos a pior cena possível. Belinha e Pancho ardiam na lareira enquanto Catarina assistia a isso. Fui rápida e usei os meus poderes para fazer as chamas apagarem rápido e salvar a vida dos gatos. Consegui com que os animaizinhos saíssem do fogo ainda vivos, mas muitos queimados.
Chorei desesperadamente até que Dante se aproximou com uma tigela de água na mão e os curou magicamente, deixando-os como eram antes. Fiquei muito feliz e abracei Dante. Ele também estava feliz. A única que não gostou daquele desfecho alegre foi Catarina. Ela ficou com cara de bravo. Achei isso muito estranho e comecei a suspeitar que ela tinha feito alguma maldade com os gatos. Mais tarde, perguntei para minha irmã o que ela fez com Belinha e Punch. Com uma naturalidade assustadora, Catarina me confessou que tinha jogado o gatinho no fogo e a mãe dele foi tentar buscar. Devo ter regalado os olhos e ficado vermelha, pois a minha irmã me perguntou o que aconteceu comigo. Neste momento, eu quase dei uma voadora nela, porém tive de me exercitar no meu autocontrole e disse que eu apenas queria saber o motivo dela ter feito o que fez. Catarina me respondeu que apenas estava jogando Punch fora, pois ele era quebrado. Mais uma vez tive de me segurar e banquei a pessoa responsável. Eu ensinei Catarina que animais e as pessoas não podem ser jogados fora quando estão quebrados, pois eles sentem dor e podem ficar muito tristes. A minha irmã deu de ombros e com assustadora tranquilidade foi para o quarto dela. Eu observei se afastar com uma mistura de ódio e medo. Tinha algo de muito errado com aquela garota. Naquele mesmo dia ainda tive de consolar Dante, pois ele me contou que se achava esquisito por ter poder de mágica e os amigos dele não. Eu o abracei e disse que ele tinha um dom lindo, assim como eu e a mamãe. Ele sorriu. Acho que se sentiu menos sozinho e falou que eu estava certa, pois foi os nossos poderes que permitiu salvar Belinha e Punch. Naquele dia tínhamos salvo o dia. A partir daquele momento, decidi que não teria vergonha do meu dom e o treinaria, pois eu poderia defender quem eu amo com ele no futuro. Eu até contei para meu pai o que Catarina fez e ele não acreditou em mim, pois Catarina era a filha que menos o tinha decepcionado e alguém tão perfeita seria incapaz de ferir um animal. Tive de agir para proteger Belinha e os seus filhotes de Catarina. Contei para Dante e ele teve a ideia de doar os gatos para o Pedrinho, o filho de um general que havia acabado de perder o seu gato. Achei a ideia do meu irmão boa e assim fizemos. Doamos Belinhas e o gatinho para Pedrinho, com a condição que eles nos deixassem ver os gatos sempre que quiséssemos. Pedrinho e o seu pai aceitaram as nossas condições e desse modo salvamos os gatos. Quando meu pai soube do que eu e Dante fizemos, ele ficou furioso. Apanhamos e ficamos de castigo por 2 meses. Felizmente, Bernardo não foi buscar os gatos na casa do general por medo de causar uma má impressão com os militares e disse que isso foi um presente dele para a família do importante militar. Infelizmente, essa não seria a última atrocidade que Catarina faria. Liberdade para amar. Após o acontecimento dos gatos, passei a vigiar a minha irmã mais nova para evitar que ela fizesse algo de errado. Acho que consegui impedir que ela fizesse algumas maldades. Entretanto, não foi o suficiente e acredito que não salvei a vida de alguns inocentes. De certo modo, falhei mesmo me esforçando muito para que tudo acabasse bem, porque eu estava muito ocupada. Com 11 anos, eu já estudava 4 idiomas de outros reinos e até que eu tinha facilidade para aprendê-los, embora minha principal motivação era bem infantil, poder ofender as pessoas sem que estas soubessem. Eu me sentia muito esperta quando eu percebia que eu sabia mais um idioma do que o meu pai, o que não era incomum, já que estudar linguagens não era exatamente o forte dele. Com o meu conhecimento de idiomas, passei a acompanhar meu pai em algumas das viagens diplomáticas, de menor importância para me acostumar com elas desde cedo, porque um dia eu seria a rainha e precisaria viajar muito para representar o reino solar. Por incrível que pareça, eu não causava grandes constrangimentos ao meu pai, pois eu estava encantada demais com as diferentes culturas, cidades e vegetações para aprontar qualquer coisa. Eu adorava quando eu e meu pai éramos convidados para assistir às peças e às óperas e também me agradavam muito os festivais regionais e os bailes das cortes de outros países. Eu realmente me diverti bastante e conheci gente muito interessante nestas viagens. Entretanto, algo me incomodava. Eu não conseguia achar nenhum menino bonito. Eu não me via namorando e me casando com algum deles futuramente. Eu dava desculpas para essa minha falta de interesse em homens. Eu dizia a mim mesma que eu não gostava nem achava menino algum bonito, porque eu ainda não tinha encontrado o garoto certo, aquele que seria o amor da minha vida. Nem é preciso dizer que eu nunca encontrei este escolhido, porque ele não existia. Eu sabia que as minhas desculpas eram grandes mentiras e eu teimava em não acertar a verdade, por medo de ser mais rejeitada ainda pela minha própria família.
Desde cedo, a ideia do que final feliz fosse ao lado de um príncipe não me agradava. No fundo, eu preferia acabar junto de uma princesa. Eu uma vez perguntei para minha mãe se eu não poderia casar com uma mulher quando eu fosse adulta. Eu me lembro de olhar de reprovação da minha mãe. Ela pediu para eu nunca mais lhe perguntar isso, porque era errado duas mulheres se casarem, e eu indaguei-lhe o motivo. Ela ficou quieta e depois me pediu para não falar mais sobre esse assunto com as outras pessoas, pois elas ficariam muito bravas comigo e achariam que eu sou uma má. Ela não queria que eu fosse mais maltratada ainda, ou talvez estivesse se esforçando para agradar ao meu pai, de qualquer modo. Eu acreditei que eu era errada, defeituosa, simplesmente por ser quem sou. Eu tive vergonha de quem eu era durante muito tempo e passei por isso sozinha, sem nenhum abraço reconfortante, sem ninguém dizer que eu não era a pior das pessoas. Isso doeu muito. É doloroso saber que muitos te veem como uma pecadora imoral sem salvação mesmo, você se esforçando para ser uma pessoa boa. Nem pude desabafar com Dante sobre a minha orientação sexual, porque eu temia que ele me desprezasse depois de saber que gosto de mulheres. Eu comecei a notar que eu achava as mulheres muito mais bonitas e interessantes do que os homens. Inclusive, eu me imaginava namorando algumas. No entanto, a realidade destruía os meus sonhos sem piedade. Eu era a herdeira do trono do Rei Solar. Um dos meus deveres era me casar e ter filhos para poder continuar a dinastia. Se eu me casasse com uma mulher, eu não teria filhos biológicos e falharia com o meu dever. Um dia, em uma viagem ao reino estelar, antes da guerra entre o reino e o reino lunar, vi duas mulheres se beijando escondidas e senti inveja delas. Eu quis ser uma delas. Invejei elas não terem o fardo de uma dinastia nas suas costas e serem mais livres para amar do que eu. Invejei a coragem delas em amar apesar de saberem que haviam pessoas que as condenavam. Eu desejei ser como elas e me libertar, porém não consegui nada naquela época. A partir desse dia, eu não pude mais mentir para mim mesma. Eu tive que aceitar que eu era lésbica, mas eu ainda tinha uma difícil escolha: viver ou não a minha sexualidade plenamente. Era uma escolha difícil para uma garota de 13 anos, com um pai violento e uma mãe ausente em uma família homofóbica. Em minha adolescência, eu me senti muito sozinha, sem o direito de amar, até que conheci Ana. Ana. Agora vou contar o episódio da minha vida onde a doçura do primeiro amor se mistura com a amargura da tragédia. Nessa história não fui apenas eu quem perdeu a cabeça. O nome dela era Ana. Ela tinha a mesma idade que eu quando os nossos destinos se cruzaram. As duas tínhamos 13 anos e ainda não havíamos conhecido o amor. Às vezes penso que eu não gostaria de ter conhecido Ana. Em outros momentos, eu desejo poder esquecê-la na tentativa de apagar a dor. Mas acho que a dor é o preço que pago por ter vivido algum dos melhores momentos da minha vida ao lado de uma das mulheres mais incríveis do mundo. Achei que não poderia ser feliz sem Ana, mas o destino foi muito bondoso comigo ao colocar Teresa na minha vida. Como posso explicar? Ana foi a donzela em perigo que não pude salvar. Teresa é a heroína não apenas de sua própria história, mas também da minha. Ela está me salvando todos os dias. Ana é mártir, Teresa é salvadora e eu as amo demais. Nenhuma outra mulher conseguiu ser tão especial para mim quanto elas. Uma foi o sonho do passado, enquanto a outra é a realização do presente e a promessa de um futuro melhor. Ana carrega o remorso em seu nome e Teresa é a palavra que me desperta gratidão. Não fui capaz de lutar por Ana, mas consegui mover mundos por Teresa. As duas são tão doces e tão diferentes. Sou uma mulher de sorte por tê-las conhecido e ter sido amada por elas. Enfim, divagações à parte. Era um verão quente quando eu tinha retornado junto do meu pai para o Reino Solar, e ao chegarmos no Palácio de Solange, residência oficial da minha família na capital do Reino Solar, fomos recebidos pelo habitual cortejo de bajuladores que costumava seguir o meu pai. Eu esperava que seria mais uma recepção chata, no entanto, naquele dia, tudo seria diferente. Em meio à agitação, notei Ana e senti o meu coração bater mais rápido do que nunca. Eu tinha como não notar Ana? Ana era extremamente bonita, com seu longo e sedoso cabelo castanho escuro, a sua pele cor de oliva típica do povo do Reino Solar, o seu longo e elegante pescoço, corpo esbelto, cílios longos,
sobrancelha grossa e lindos e profundos olhos pretos que certamente foram presentes dos deuses, pois os seres humanos seriam incapazes de conceber tanta beleza sozinhos, sem ajuda divina. Além de linda, Ana tinha voz suave e se movimentava com graça. Dava para perceber a sua esmerada educação. O que posso dizer? Eu me apaixonei por Ana assim que a vi. Não sei se ela sentiu o mesmo por mim, ou eu e a conquistei com o tempo. Nunca perguntei isso para ela. Em meio à recepção, Ana e um adulto que acompanhava se aproximaram de mim e do meu pai, e o homem apresentou Ana a nós, dizendo que Ana estava na corte do meu pai para ter uma educação melhor, ser dama de companhia de minha mãe e conseguir um bom casamento. Os olhos do meu pai brilharam e ele imediatamente chamou Dante. Naquele momento, meu coração partiu e pela primeira vez eu tive grande raiva do meu irmão, porque eu sabia que meu pai estava pensando em fazer um casamento arranjado entre Dante e Ana. A partir daquele dia, eu me afastei de Dante, pois eu via como um rival. No entanto, continuei a protegê-lo do nosso pai, porque, apesar da raiva que Dante me despertava, eu não achava justo deixá-lo ser agredido. Ele continuava sendo meu irmãozinho. Com a chegada de Ana, as brincadeiras entre eu e Dante ficaram para trás, e eu só conversava com ele o essencial. Antes de Ana, eu e meu irmão brincávamos que eu era a rainha e ele o herói, e vivíamos grandes aventuras juntos. Tinha até pequenas coroações, onde eu era coroada rainha do Reino Solar. Como eu poderia imaginar que no futuro tudo seria tão diferente? De qualquer modo, eu me redimi do meu afastamento de Dante, sendo a única da família presente na sua coroação. Eu tinha raiva do meu irmão, porém ele era inocente e não tinha culpa das escolhas do nosso pai. Eu deveria ter percebido que ele era tão vítima quanto eu na época. Porém, eu estava cega de paixão. Eu queria Ana só para mim. Ana se aproximou de mim e se apresentou como uma amiga. Assim como eu, ela era mais uma peça no jogo de interesse dos seus pais. Deveria ter se aproximado de mim por esse motivo. No entanto, ficamos amigas rapidamente. Tínhamos interesses em comum e ela era uma ótima companhia. Ana era o tipo de pessoa que é o espírito de toda festa. Eu adorava até quando ela brigava. Ela era uma menina de personalidade forte, não aceitava humilhação e eu amava essa atitude dela. Dante até acompanhava eu e Ana em alguns passeios, mas ele não demonstrava interesse algum nela e, aparentemente, no máximo, ele a considerava apenas uma amiga. Nada no plano do meu pai parecia estar saindo conforme o planejado. Um ano após eu conhecer Ana, grandes reviravoltas aconteceram na minha vida. Em uma noite tempestuosa de inverno, Ana bateu na porta do meu quarto e, quando abri, a vi chorando pela primeira vez na vida. Eu já estava me preparando para dar uma lição em que ofenderá aquela que eu considerava minha dama com todas as habilidades que aprendi nas aulas de luta quando ela me confessou o motivo das suas lágrimas. Ana se considerava uma aberração por ter atração e sentimentos românticos por mulheres e perguntou se eu deixaria por ela ser assim. Naquele momento, enxuguei as lágrimas dela e disse que ela era perfeita do jeito que era. Quem dissesse o contrário era louco. Ana ainda me perguntará se eu não achava errado o amor entre pessoas do mesmo gênero. Pensei e respondi que toda forma de amor era válida. Essa resposta foi libertadora para mim. Ana me abraçou e chorou. Eu entendi que ela estava extravasando a solidão e a dor de não ser aceita por quem deveria amar. Eu sofria do mesmo. Passei a me sentir menos solitária. Finalmente alguém realmente me entenderia. Infelizmente, nem tudo foi feliz naquele ano. Como eu viajava muito e transformar a Ana no foco da minha vida, Catarina aproveitou essa situação para voltar a cometer maldades. Mas isso é assunto para outra hora. Não quero amargar as minhas doces lembranças de Ana com as crueldades da minha irmã. O sacrifício. Como eu avisei anteriormente, agora as coisas vão piorar muito. Eu vou compreender da pior maneira que, apesar dos meus esforços, a Catarina nunca aprendeu o que é amor e respeito. Ela só foi capaz de aprender a mentir melhor para poder fazer as suas maldades, sem ser descoberta e sem sofrer as consequências. Eu estava bastante ocupada com a questão da Ana, com os estudos e com as viagens diplomáticas do meu pai. Portanto, eu não consegui viajar minha irmã para impedir de fazer coisas erradas.
E olha que ela já causava muita dor de cabeça com alguém de olho nela, como, por exemplo, jogar os presentes de aniversário de Dante na lareira no aniversário de 9 anos dele, e ela parecia feliz ao ver o desespero dele. O mais assustador é que meu pai a viu estragando o aniversário do irmão e não a castigou. Então resolvi agir e estraguei o vestido preferido da Catarina. Certamente fiquei de castigo naquele dia. Mas as lágrimas do Dantes não foram em vão e isso era o melhor que eu conseguia fazer com 11 anos. Sem ninguém para vigiar e impor limites, Catarina aprimorou a sua maldade e, a partir de raros momentos de felicidade da família, sim, a minha irmã tem a incrível habilidade de desvirtuar tudo. Isso é realmente impressionante para mim. A minha mãe estava buscando refúgio nos filhos e começou a passar mais tempo comigo, com o Dante e com a Catarina. Ela resolveu passear no jardim com a gente e nos tentou ensinar o que sabia sobre plantas. Eu e Dante não nos interessamos muito, mas a Catarina ficou muito empolgada com esses novos conhecimentos e a ver sair daquela apatia habitual fazia a nossa mãe ficar feliz. Talvez acreditasse que havia alcançado e tocado o coração da filha mais nova. Coitada, Catarina continuou não se importando com a própria mãe. A nossa irmã apenas havia se apaixonado pelo potencial de destruição das plantas. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, e o meu pai descobriu que a minha mãe estava ensinando sobre plantas. Invejoso compulsivo como ele é, não admitiu que ela tivesse algum conhecimento que ele não possuía e misturou esse despeito com preconceito para proibir que sua esposa continuasse a ensinar sobre plantas para os filhos. A minha mãe voltou à melancolia e parou de sair do próprio quarto. Talvez por tristeza, talvez com medo de despertar novamente a fúria do meu pai. Catarina foi a única a continuar a passear pelo jardim todos os dias. Eu deveria ter suspeitado que haviam intenções maléficas por trás disso. Fui ingênua, admito. Deixei a minha irmã livre para fazer e planejar suas maldades, pensando que pela primeira vez na vida ela sentia saudades. Acho que esse engano era a minha tentativa desesperada de encontrar humanidade em Catarina, pois eu realmente queria poder a amar e ser amada de volta. Mas para sentir saudades, ela deveria ter sentido algum afeto antes, coisa que ela é incapaz. Quando a minha mãe se trancou de vez no quarto, meu pai percebeu que tinha feito algo muito errado a proibi-la de passar os conhecimentos de plantas para os filhos. Não sei se porque ele realmente se sentiu culpado pela piora do estado da esposa ou para evitar que a corte cometesse que ele se casou com uma louca. De qualquer modo, o perfeitíssimo Bernardo tentou remediar a situação, adotando um lindo filhotinho de cachorro que Dante batizou de Duque. Imediatamente a alegria da minha mãe voltou e ela passou a cuidar dele, junto dos filhos. Foram algumas semanas de alegria, até que em uma trágica manhã, Duque não conseguiu mais acordar. Eu e Dante ficamos arrasados, pois era a primeira grande perda que enfrentávamos e fizemos um pequeno funeral para o cachorrinho no jardim do castelo. Ao ver Dante cavando um buraco, o nosso pai ficou furioso com ele. No entanto, ao saber que Duque morreu, as lágrimas de Bernardo vieram e ele nos ajudou no enterro do cãozinho. No dia seguinte, o meu pai trouxe para casa mais um filhote de cachorro. Dessa vez era uma pequena fêmea marrom. Ela foi batizada de Princesa por Dante e teve o mesmo destino de Duque. A partir do fim da princesa, comecei a desconfiar que havia algo de errado que estava minando a vida dos cães no palácio. Porém, eu estava muito ocupada para poder investigar. Sem contar as viagens que eu fazia para fora do reino solar. Naquele mesmo ano, presenciei ainda o fim da vida de muitos cachorrinhos que meu pai trazia para o castelo e notei um padrão. Catarina era extremamente dedicada em cuidar deles e era ela quem os alimentava. Comecei a suspeitar da minha irmã, até tentei encontrar provas do que estava acontecendo. Porém, eu falei. Pensei em pedir ajuda para meu pai, mas me lembrei que ele favorecia muito a Catarina e me puniria simplesmente por eu ter suspeitado dela. Eu estava sozinha e sobrecarregada desta vez. Então eu tive que tomar uma medida drástica após enterrar o 10º cachorrinho. Assumi uma culpa que não era minha só para poder livrar outros cães de sofrerem o mesmo final que os cachorros que adotamos. Eu apenas queria acabar com esse ciclo macabro e paguei caro por isso. Logo após o funeral, chamei o meu pai para conversar. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida.
Mas precisei fazer isso em nome dos cãezinhos. Eu deveria protegê-los, e na época essa me pareceu a melhor forma de fazer isso. De imediato, pedi a meu pai parar de adotar os cachorros. Ele estranhou e me perguntou o motivo do pedido. Respirei fundo e falei as palavras mais difíceis que já disse em toda a minha vida. Eu afirmei que odiava os cães e já estava ficando muito cansativo de ter que se livrar deles. Eu estava mentindo. Eu amo os animais. Eu adoro os cães e não suportava mais vê-los sofrer. Eu os amava tanto que menti para protegê-los. Vi o ódio nos olhos do meu pai. Levei a pior surra da minha vida. Fiquei de castigo e ele nunca mais adotou animais como punição ao que fiz, pois ele não aproximaria bichinhos indefesos de um monstro como eu. Apesar da dor, eu me senti aliviada, pois consegui o que queria. Nenhum outro cão seria trazido para o palácio, e assim evitei que os outros cães morressem tão rapidamente. Eu salvei de um destino terrível, e o que Catarina fez com Virgílio anos depois me confirmou que fiz o certo ao diminuir o acesso dela aos cães. Sei que depois disso, o meu pai me detestou ainda mais. O Dante e a minha mãe ficaram tristes devido à falta dos cachorrinhos, e a minha irmã pareceu desapontada, como se alguém tivesse acabado com a diversão dela. Porém, paguei esse preço com a certeza de que estava fazendo o melhor. Eu faria isso tudo de novo para proteger os cachorros. Não me arrependo deste sacrifício. Eterno enquanto durou. Eu ainda estava me recuperando do que aconteceu com os cachorros quando Virgílio veio ao mundo. Infelizmente, ele não ficou por aqui por muito tempo. Acho que o céu sentiu muitas saudades daquela estrela e a buscou cedo demais. Espero que ele esteja mais feliz agora, sinceramente. Sou grata ao Virgílio, pois eu soube que ele permaneceu ao lado de Dante enquanto eu não pude. Ele deve ter sido um bom menino. Na verdade, talvez Virgílio possa ter sido o melhor de nós quatro. O melhor menino, aquele que ainda não se corrompeu. Dante o ama demais e foi quem mais cuidou dele. Acho que acabou o ensinando a ser gentil. Eu até que cuidei de Virgílio enquanto consegui, mas fui exilada quando ele tinha 4 anos. Desde então, não tive mais contato com ele e é possível que ele tenha se esquecido de mim. No entanto, eu jamais vou me esquecer dele, pois eu ninei, ensinei-lhe as primeiras palavras, cantei para acalmá-lo, contei-lhe histórias, fiquei ao lado dele quando sua frágil saúde piorava. Acompanhei-lhe nos primeiros passos. Estive presente nas suas primeiras festas de aniversário. E eu defendi da maldade enquanto eu pude. Eu amo Virgílio demais, mas também não consegui o proteger e isso me causa muita revolta e bastante remorso. Não fui capaz de salvar Virgílio do seu trágico fim. Não que o seu começo tenha sido muito bom. Acho que fui mais mãe de Virgílio do que a nossa mãe, pois ela praticamente ignorou a existência dele de tão mergulhada que estava nos desgostos que meu pai lhe causará. Ela também parou de cuidar de si mesma após o nascimento do seu filho mais novo. Era uma manhã cinzenta de primavera e caiu uma chuva leve em Solange no dia em que o Virgílio nasceu. Talvez o mundo já soubesse do destino dele, e a garoa era feita de lágrimas de pesar por aquele que sofreu até os seus últimos instantes. Virgílio nasceu de um dia de outubro, era um bebê pequeno e frágil. Ao ver que havia nascido mais um menino, o meu pai ficou muito feliz, e isso alegrou a minha mãe. No entanto, essa felicidade foi passageira, quando constataram que o Virgílio era uma criança doente que parecia ter dificuldade para se desenvolver. Bernardo queria filhos fortes e se sentia envergonhado pela saúde delicada do seu filho mais novo. Por esse motivo, ele se afastou da esposa e ignorou o próprio filho. Com esse distanciamento do meu pai, a minha mãe parou de cuidar de si mesma e de Virgílio. Trancou-se no quarto e por muitos anos ficou assim. Não sei se ela acreditava que o meu irmão mais novo salvaria o casamento dela, e ele a decepcionou. Só sei que ela ignorou também. É assustador como o filho que mais precisava de atenção e cuidados foi ignorado a vida inteira pelos próprios pais. Acho que cuidei tanto de Virgílio para tentar compensar a ausência dos meus pais, ou apenas assumi um fardo comum às irmãs mais velhas. Não sei. Só sei que tentei o meu melhor por ele e Dante também se esforçou muito nesse sentido. Virgílio teve a sorte de ter algumas pessoas que o amaram enquanto ele viveu, e ele também foi sortudo de ter atendimento médico e não passar fome.
O médico Salomão e o seu aprendiz Abel cuidaram bem de Abel. Conseguiram fazer com que ele sobrevivesse mesmo quando todo mundo tinha certeza que o meu irmão morreria. Vi como eles se esforçaram e fizeram melhor por Virgílio. Conheço Salomão desde criança. Ele era o médico que cuidava de todos da minha família. E foi assim até o seu suspeito fim. Dante me contou que Salomão e seus criados e a sua esposa faleceram em um incêndio. Acho que alguém eliminou o médico. Ele deveria saber demais ou até bem suspeitar de algo. Suspeito que tenha sido Catarina, pois como médico ele pode ter sido o primeiro a perceber os sinais de envenenamento no meu irmão mais novo e pode ter sido inconveniente para ela. Infelizmente, o que tenho são só suspeitas. Nenhuma prova mais concreta que ligue minha irmã ao fim de Salomão. Que isso nem tenha sido ela. Porém, ela já fez tantos crimes e é tão fria que essa seria apenas mais um na sua lista. Quanto ao Abel, ele era aprendiz de Salomão. Quando fuzilado do reino solar, parecia bastante estudioso e era bem tímido, socialmente desajeitado. Notei que Abel não olhava para o olho das outras pessoas quando conversava com elas. Nunca entendi o motivo dele fazer isso, para ser sincero. Eu soube que Abel era um plebeu órfão, que acabou se tornando aprendiz de médico. Achei a história dele muito boa, inspiradora. Mas Catarina viu nisso um motivo para o desprezar e o infernizar. Quando percebi o que minha irmã estava fazendo com Abel, ela estava espalhando mentiras maldosas sobre ele. Não pude apenas observar enquanto ela feria mais um inocente. Eu a fiz desmentir tudo na frente de toda a corte. Ela até pensou em não me obedecer, mas eu lembrei que os vestidos dela poderiam pegar fogo, e ela fez o que eu mandei. O nosso pai nem ficou bravo com ela, porque ele também desprezava os plebeus e só esperava o pior deles. Bernardo não conseguia ter raiva de Catarina, pois ela se comportava muito bem, aprendia rapidamente, não importunava com sentimentalismo, não chorava. Ela era impecável e só rendia elogios a ela. A filha é quase perfeita, ele dizia. Tanto eu quanto ela sabíamos exatamente qual era o defeito que a impedia de ser perfeita. Ela era mulher. Após o episódio da difumação, eu mesma me desculpei com Abel pelo comportamento da minha irmã, e ele disse que estava tudo bem. Ele estava acostumado a ser tratado assim desde que ele entrará naquele palácio. A partir daquele momento passei a ter ainda mais admiração por Abel, pois percebi que ele era muito mais forte e corajoso do que aparentava. Dante me contou, Abel e Beatriz conseguiram provas concretas contra o envenenamento causado por Catarina contra Virgílio, provando que o aprendiz de Salomão é muito inteligente e destemido. Infelizmente, Dante contou para nossa irmã o que havia sido descoberto. Ele realmente acreditava que ela era inocente. Dante e sua mania de tentar sempre ver o melhor nas pessoas. Acho que é graças a isso que ele ainda fala comigo. Enfim, Virgílio nasceu, mas não se desenvolveu bem e ficava constantemente doente. O mundo que ele conheceu foi o seu quarto. Isso é bem triste. As pessoas que meu irmão mais novo conheceu foram eu, o Dante, as babás, algumas empregadas encarregadas da limpeza do aposento e os médicos. Apesar de tudo isso, Virgílio não parecia uma criança triste. Ele estava sempre alegre a nos esperar. Ele sempre me abraçava quando me via. Ele partiu muito cedo. Ele se foi antes do nosso reencontro, antes de eu poder dizer que ele havia crescido muito, antes de podermos nos abraçar novamente. Apesar de tudo, apesar de eu ter tido tão pouco tempo com ele, Virgílio foi eterno enquanto durou. Primeiro namoro. A minha vida estava muito corrida. Eu corria para cumprir as minhas obrigações. Eu competia com meu irmão pelo amor de Ana, sem saber que eu lutava sozinha pelo primeiro lugar do coração dela. Pelo menos eu não era tão iludida ao ponto de lutar pelo amor de alguém incapaz de amar como a minha mãe fez a vida toda. A minha mãe realmente acreditou que ela seria amada pelo meu pai, e mais tarde pela minha irmã. Ela se anulou ao máximo, afastou-se das outras pessoas que poderiam realmente amá-la. Aceitou agressões e traições só para ter quem ela amava ao seu lado. Sacrificou-se para quê? Ela só recebeu desprezo e mais violência deles. No caso da minha mãe, o amor não é apenas cego, ele é viciado.
Era verão quando recebi uma carta de um admirador anônimo pedindo para eu encontrar ao pôr do sol, no jardim de flores de fogo, pois tinha algo muito importante a me dizer. Resolvi encontrar quem me enviara a carta, não por amor, mas sim por curiosidade. Com certeza esse encontro seria menos tedioso que a aula de boas maneiras e eu merecia um pouco mais de emoção na minha vida. Passei o dia inteiro fantasiando. Eu me perguntava quem seria o admirador secreto. Eu torcia para ser uma admiradora. No entanto, quem quer que fosse já havia me deixado muito feliz, pois até hoje eu amo a sensação de que toquei o coração de alguém, de que tenho uma pessoa nas minhas mãos. Eu realmente gosto muito de conquistar. Conquisto riquezas, terras, apoiadores, amigos e amantes. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade minha, sinceramente. No horário marcado, fugi da aula de boas maneiras e fui para o Jardim das Flores de Fogo. Sentei-me em um banco e vi o sol se pôr enquanto esperava ansiosamente quem quer que fosse. Quando vi Ana se aproximando de mim, ao longe, o meu coração acelerou tanto que pensei que ele fosse fugir do meu peito. Ana se aproximou de mim lentamente. Eu havia sonhado tanto com aquele momento, mas não sabia o que fazer ao vê-lo realizado. Sonhei em ouvi-la dizer que me ama, assim como eu a amo. Sonhei com o nosso namoro, sonhei tanto que eu não soube inicialmente o que fazer com a realidade. Fiquei parada, esperando a minha amada se aproximar de mim. Finalmente, Ana se sentou ao meu lado e, com uma voz baixa, quase inaudível, confessou que não queria mais ser minha amiga. Estremeci, senti as lágrimas inundarem o meu rosto. Por pouco não saí correndo para chorar no meu quarto. Felizmente, Ana continuou a falar e disse que não desejava mais ser a minha amiga, pois me amava como uma namorada, e se eu não a amasse tanto, era melhor eu dizer logo para ela poder se afastar de mim e sofrer menos. Naquele instante, fui a mulher mais feliz do mundo e quase a beijei, lá mesmo onde poderíamos ser vistas e punidas por sermos quem somos. Imediatamente, eu lhe sussurrei que também a amava e que havia esperado por aquele momento. A partir daquele momento, eu e Ana deixamos de ser grandes amigas e nos tornamos namoradas. Mas o nosso namoro era secreto, devido ao preconceito dos nossos pais e do nosso compromisso entre ela e Dante. Oficialmente, Dante e Ana não tinham relacionamento algum, mas o meu pai e o pai dela, o conde Thomas, já haviam se acertado para que o meu irmão e Ana firmássemos um noivado no aniversário de 16 anos dele. Ela era quase a noiva dele. Seria um escândalo se descobrissem que ela tinha um caso comigo, que seria sua futura cunhada e rainha. Eu estava nas nuvens quando avistei o Dante e me senti culpada por estar me envolvendo com a sua prometida, a sua quase noiva. Apesar de vê-lo como um rival, ele era meu irmão e eu deveria ser honesta com ele. Eu não tinha o direito de o apunhalar pelas costas. Eu não seria uma traidora como meu pai. Então tomei coragem e pedi para conversar a sós com o Dante no quarto dele. Ele aceitou falar comigo após colocar o Virgílio na época com 2 anos para dormir e tive de me preparar mentalmente para lhe dar a difícil notícia. Eu nem consegui jantar, mas me forcei a comer para não despertar suspeitas no meu pai. Foi a refeição mais longa da minha vida. Mais tarde, me reuni com Dante e lhe contei que eu e Ana nos amávamos e estávamos juntas. Quando eu iria dizer que eu lhe disse a verdade porque eu não gostaria que ele soubesse do meu namoro por outra pessoa ou descobrisse isso da pior forma, eu pediria para não contar para nosso pai para proteger Ana. Dante me surpreendeu. Ele disse que já sabia que Ana me amava e foi ele quem a aconselhou a se declarar para mim. Ele não conseguia vê-la como uma namorada. Ela era amiga dele e ele queria que ela fosse feliz. Ao ouvir aquilo, senti remorso por ter me afastado do meu irmão e por vê-lo como um rival. Abracei-o e pedi desculpas para ele. Dante disse que não precisava se desculpar com ele e me pediu para ter cuidado com o nosso pai. Reaproximei-me de Dante, cuidei de Virgílio e comecei a namorar Ana. Eu também estudei muito e parti em algumas viagens diplomáticas. Sempre que possível, eu trazia algum agrado para a minha namorada dessas viagens. O meu namoro com Ana foi até inocente. O máximo de intimidade física que tínhamos eram os beijos. Inclusive, o meu primeiro beijo foi com ela. Só não tive a minha primeira vez com ela, pois ela queria se guardar até o casamento.
Sim, nós planejávamos nos casar assim que eu me tornasse rainha e conseguisse fazer algumas modificações nas leis, para que o nosso casamento fosse válido e o reino solar pudesse ter duas rainhas. Eu mudaria leis e religiões pela minha Ana e lutaria contra todos os nobres por ela. Porém, ela não viveu o suficiente para eu poder fazer isso. Por pouco não faço a estrutura do reino solar estremecer ao lado do meu primeiro amor. Tínhamos tudo para sermos lendárias, mas o destino e o meu pai não deixaram que fosse assim. Azar o deles, hoje modifico o mundo ao lado de Teresa. Somos as rainhas do mar, mesmo título que a minha bisavó Helena carregou. Paciência é um dom que não tenho. Paciência é o dom dos fortes, e nesse sentido sou bem fraca. Se eu fosse paciente, provavelmente não teria me metido em tanta confusão. Mas vou ser sincera, talvez a minha vida fosse bem sem graça, sem as encrencas. Quais histórias eu poderia ter contado agora? Um chá da tarde? Um baile? Um vestido perfeito com um sorriso barato? Nada disso me parece interessante. Prefiro colocar fogo no parquinho só pelo fascínio de vê-lo queimar. Como já foi possível perceber, não sou uma amante da ordem. O caos me é muito mais sedutor. Isso deve acontecer porque dentro de mim mesma o caos habita e só estou externando o que sou. Chega de reflexões. Se eu for ficar divagando sobre caos, ordem, paciência e coisas do tipo, fico escrevendo até amanhã e acabo não abordando o que devo para desabafar e tentar me libertar das minhas dores. Pois bem, a paciência é o dom que não possuo. Sou corajosa, intensa, capaz de amar com devoção e odiar com fervor. Eu poderia até dizer que sou bonita, todavia eu mentiria se eu dissesse ou escrevesse que sou paciente. Acho que a minha paciência se esgotou de tanto gastá-la com a Catarina. Eu realmente testei ser a melhor irmã mais velha que eu conseguia para a Catarina. Tentei incluí-la nas brincadeiras e ensinar o certo e o errado para ela. Porém, ela simplesmente ignorou os meus esforços por ela e resolveu ser a pior pessoa possível. Eu realmente a amei muito. Eu tentei amá-la o máximo que consegui. Eu queria que ela não se sentisse tão só quanto eu. Eu não desejava que ela percebesse que os nossos pais pareciam não ligar para nós. Eu a amei muito. Por isso, tudo que ela fez me dói tanto. Eu me esforcei demais por ela. Apesar da minha irmã ser um monstro, sinto que falhei com ela. E, consequentemente, com o mundo que sofreu com quem ela acabou se tornando. Será que eu poderia ter impedido todas as atrocidades que Catarina cometeu? Essa pergunta me assombra dia e noite e povoa os meus pesadelos. Será que ela tira o sossego da minha mãe? Talvez esse tipo de questionamento seja o fardo dos sobreviventes. Tudo parecia bem. Eu até que estava indo bem nos estudos, viajava bastante com meu pai, ocasionalmente tentava alegrar a minha mãe. Voltei a me relacionar muito bem com o Dante. Tornei-me uma mestra na luta. Já era fluente em 3 idiomas, além da minha língua materna. O meu amor por Ana era correspondido. Eu ajudava a cuidar de Virgílio e Catarina. Parecia ter parado com as suas maldades e estava focada em outras coisas. Eu realmente acreditei que ela havia finalmente abandonado a crueldade. Eu não poderia estar mais errada. Quando eu tinha 17 anos, tive a confirmação de que minha irmã nunca se tornaria uma pessoa melhor, por mais que lhe fosse ensinada a diferença entre o certo e o errado, por mais que a amasse. Lembro-me daquela tarde como se fosse ontem. Eu estava sentada na sombra de uma árvore quando vi Catarina se aproximando. Ela já era uma garota de 12 anos e se importava muito com a moda da corte, sempre impecável. Vi aquela menina de cabelo loiro presa em uma trança enfeitada por flores de fogo e vestido longe e rosa. Achei engraçado como ela tentava se portar como se fosse mais velha, enquanto eu muitas vezes me sentia tentada a não fazer uma guerra de comida e gastar as minhas noites contando ou ouvindo histórias. Catarina sentou-se ao meu lado e me perguntou o motivo de eu me esforçar tanto para cuidar do Virgílio. Achei a pergunta estranha, mas eu estava pronta para responder que tudo o que eu fazia era por amor quando ouvi uma das piores atrocidades. A minha irmã simplesmente me disse que não fazia sentido eu cuidar e amar tanto de alguém que nunca ficava saudável. Deu a entender que eu apenas estava desperdiçando meu tempo com ele. Lembrei-me do que ela fez com Punch. O gatinho foi vítima da crueldade dela simplesmente porque não atendia o padrão de saúde e perfeição dela. Perguntei-me se ela não seria capaz de fazer o mesmo com o nosso irmão mais novo.
Eu já havia tentado muitas vezes ensinar a ela o que era certo e o que é errado, mas pela tranquilidade na voz, ela não via nada de errado em acreditar que Virgílio era indigno de amor e crueldade, pelo fato de ter uma saúde frágil. Recordei-me do fato que Catarina agia como se Virgílio não existisse. Não o visitava, não comentava sobre a existência dele para os outros e parecia evitar mencionar o nome dele. Parecia ter vergonha de ser a irmã dele e por esse motivo se esforçava tanto para apagar a existência inconveniente dele na vida dela. Ela realmente deveria acreditar que ele não era digno de amor. Diante das minhas lembranças e das constatação que Catarina não aprendeu o que lhe ensinei, senti a raiva fervendo o meu sangue. Não consegui me conter e dei um forte tapa na minha irmã. Ela continuava vendo pessoas e animais como objetos que podem ser descartados quando não lhes são úteis, e isso era muito assustador. Eu me perguntava que tipo de adulta ela se tornaria. O desprezo que ela tinha por quem ela considerava fraco também me assombrava. Enfim, aquele tapa selou a minha inimizade com a Catarina. A partir daquele dia seríamos inimigas mortais. Eu já estava cansada de amar alguém incapaz de amar e ela nunca me amou. Provavelmente me via como inferior a ela. Não surpreende ninguém dizer que ela contou ao nosso pai que bati nela. Apanhei dele e acabei de castigo. Bernardo, como sempre, defendeu seu monstrinho preferido. Eu não sabia que, ao irritar Catarina, eu estava cavando a cova de Ana e selando o meu destino. A minha irmã se mostrou uma inimiga persistente e traiçoeira. Infelizmente, para ela, não só sobrevivi, como criei meu próprio legado e ainda por cima sou livre. Deve ser horrível para Catarina saber que posso ir onde e quando eu quiser, enquanto ela apodrece na mesma masmorra, onde ficará até o fim dos seus dias. Felizes para sempre? Aos 18 anos, eu já era a herdeira mais que inquestionável do trono, mas ainda não tinha um noivo. Eu era intimidadora? Provavelmente. Porém, também acredito que os pretendentes tinham medo do meu pai. Ele era o homem mais alto e forte da corte, e seus olhos dourados não transmitiam paz em nenhuma hipótese. Ele nunca sorria e quem estivesse perto dele estaria sempre sujeito aos seus constantes ataques de fúria quando ele se frustrava, sem contar que ele competia por atenção com todo mundo. Com um sogro destes, quem se animaria a se casar comigo? Sei que eu era conhecida como a filha bruxa e esquisita do rei, mas jamais diziam isso para meu pai. Acho que eles tinham mais medo da ira dele do que dos meus feitiços. A minha mãe também percebeu essa minha dificuldade em conseguir um noivo e tentava me consolar dizendo que um dia eu também encontraria um amor. Eu sorria docemente para ela, pois eu já havia encontrado meu amor. Só faltava eu assumir o poder e mudar algumas regras para poder finalmente se casar com a minha namorada. Em uma dessas tentativas de me consolar, a minha mãe me contou que meu pai também demorou para encontrar uma esposa na juventude. Mas no fim, ele a encontrou e eles ficaram juntos. Olhei para minha mãe com dó. Eu havia entendido o motivo do meu pai menosprezá-la tanto. Ela era um prêmio de consolação. Lembrei-me de todas as agressões que havia. Minha mãe sofrer nas mãos deles, das amantes que ele nem fazia questão de esconder, e do jeito que ele a fazia anular a sua própria individualidade. Ele definitivamente não a amava, e me pergunto se ele já amou alguém pelo menos uma vez na vida. Nunca tive nem terei essa resposta. Enfim, eu estava muito feliz com meu namoro com Ana, com o desenvolvimento de Virgílio e com algumas aventuras nas quais eu levava Dante para passear na cidade. O meu pai dificilmente deixava Dante sair dos muros do palácio. Não sei se por proteção do seu único filho, homem saudável, ou por vergonha do jeito do meu irmão. Eu achava injusto esse confinamento do Dante enquanto eu já conhecia mais de 5 reinos fora o reino solar. Então resolvi agir e levar o meu irmão comigo em algumas farras na cidade. Quando Dante soube que iria a uma festa fora do castelo, ele se empolgou e percebi que seus olhos dourados brilharam. Fiquei feliz ao vê-lo tão alegre, era o mínimo que eu poderia fazer por ele. Já que o meu irmão foi quem incentivou Ana a se declarar para mim e apoiou tanto a minha felicidade ao lado dela. Repentinamente, Dante ficou sério e se lembrou dos guardas que certamente nos impediriam de sair do palácio. Eu sorri e disse que cuidaria disso. Ele perguntou como eu respondi que aprendia alguns truques de como lidar com as pessoas com o nosso pai.
O meu irmão arregalou os olhos e pediu para não bater nos outros. Eu ri e afirmei que a violência não seria necessária. Só admiti que eu compraria os guardas com algumas moedas de ouro, assim como meu pai comprava amigos e apoiadores, apesar dele ser muito difícil de lidar. É certo subornar? Não. No entanto, eu estava fazendo algo errado para um bem maior, a felicidade do Dante. Será que eu fui tão má assim? Enfim, eu realmente paguei os guardas para fingirem que não viram eu e o Dante saindo do castelo. E após o pagamento, eles realmente cumpriram sua parte no acordo. Naquela noite, eu e meu irmão fomos a uma festa. Eu me diverti bastante. Dancei e bebi um pouco. Eu estava iniciando um vício que aprisionaria por um bom tempo. Porém, eu não sabia disso. O quanto usei o álcool para afogar as mágoas não está escrito. Sabe como é? Quem os pais abandonam, o álcool pode acabar abraçando, e esse foi o meu caso. Não fui abandonada como muitos o são, em casas de parentes ou em orfanatos, mas tive pouquíssimo afeto dos meus pais e tentei achar algo que substituísse o amor deles. Algo que preenchesse o vazio e encontrei o álcool. Comida e relacionamentos que não deram certo. Com 18 anos, eu estava substituindo meu vício por comida pelo álcool sem saber do nível da cilada em que eu estava me metendo. Eu estava me divertindo tanto que acabei perdendo o Dante, e quando me dei conta disso, fiquei desesperada e comecei a procurar por ele. Não demorou muito para eu encontrar, e meu irmão na rua conversando com uma garota maltrapilha. Os dois me avistaram e vieram até mim. Os dois me pediram para ajudar a menina a pagar um lugar para ela ficar, até ela encontrar emprego. Relutei em ajudá-la, mas o Dante insistiu tanto que acabei entregando a ele um dos meus colares a ela, e me agradeceu muito e disse que o seu nome era Carmen. Quando eu e meu irmão voltamos para o palácio, ele me disse que a viu implorando por empregos e resolveu ajudá-la. Notei o olhar dele, diferente do habitual, e disse: Mano, eu te conheço. Você deve estar apaixonado pela Carmen. Olha, você tem bom gosto. Ela é realmente muito linda. Só cuidado para o nosso pai não descobrir, pois você sabe que ele jamais te deixaria namorar uma plebeia e ele seria muito capaz de machucá-la. É, estamos na mesma, quem diria, mas o canto ao seu noivado com Ana, sei que ele é apenas uma fachada, mas só eu sei disso. O que pretende fazer a respeito? Daqui a alguns dias é o seu aniversário de 16 anos e o seu noivado será oficializado. Dante ficou quieto por um tempo. Após o silêncio, me disse que precisava pensar e saiu. Os dias até o aniversário do meu irmão se arrastaram. Eu esperei essa data como um condenado que aguarda o dia da sua sentença, pois eu acreditava que ele prosseguiria com o noivado e eu seria oficialmente a amante da Ana. Afinal, Dante sempre foi o bonzinho, o gentil, aquele que sempre tentou agradar aos nossos pais. Se ele conseguiu, é outra história. Mas ele tentou muito. Dificilmente alguém como Dante desafiaria o nosso pai. No dia 7 de março foi o aniversário e a festa de 16 anos do Dante. Tudo estava esplendidamente decorado. Os convidados eram as pessoas mais nobres e poderosas do reino solar. A comida estava ótima e meu pai estava mais animado do que o próprio aniversariante. Parecia que Bernardo estava fazendo aquela festa para si mesmo, não para o filho. Não é preciso dizer que toda a família foi obrigada a usar as melhores roupas, inclusive eu. Naquela ocasião, vesti um vestido verde que fazia os meus olhos cinzentos parecerem esverdeados, um colar de pérolas, sapatos pretos, uma coroa de esmeraldas, brincos de esmeralda e deixei os meus cabelos loiros presos em um coque. Sim, eu estava linda para impressionar Ana, que certamente estaria lá. Dante até que se vestiu bem e estava bonito, mas foi ofuscado pelo pai no próprio aniversário. Foi ridículo o que Bernardo fez. Ele simplesmente foi com roupa feita de fios de ouro, a maior coroa que ele tinha, os sapatos mais caros do rei, capa de seda vermelha e cetro de ouro e de diamantes. Até no aniversário do meu irmão, o meu pai disputou a atenção com o filho. Isso é muito ridículo. O que me consolou foi encontrar Ana na festa. Ana não estava linda, ela estava sublime, e acho que até as deusas invejaram tanta beleza. Ana estava usando um vestido amarelo que a deixava ainda mais encantadora. Eu e Ana não fomos tirados para dançar e conversamos até a hora da oficialização do noivado entre ela e Dante. Mas nada saiu como planejado pelo meu pai.
Na hora de oficializar o noivado, Dante disse que não se casaria com Ana, pois não a amava e não queria prendê-la a um casamento fracassado só por conveniência. Bernardo ficou vermelho e pediu para o meu irmão retirar as palavras. Dante disse que não voltaria atrás e assim terminou o noivado, que nem havia iniciado oficialmente. Eu e Ana ficamos muito felizes, pois ela estava solteira, sem compromisso. Poderíamos manter o nosso relacionamento. Eu até estava pensando em chamá-la para ser a minha dama de companhia, para podermos ficar juntos sem levantar suspeitas. Entretanto, eu nem desconfiava que a nossa felicidade duraria por pouco tempo. Perdi a cabeça. Após o aniversário de Dante, vivi poucos meses de felicidade ao lado de Ana. Eu já a via como a minha rainha, a rainha pela qual eu faria o meu reino e o mundo estremecer. Estávamos tão felizes que nem percebemos que a nossa maior inimiga nos espreitava. Era muito encontros furtivos. Tentávamos aparentar ser apenas grandes amigas para não despertar a fúria dos nossos pais. Isso era muito cansativo. No entanto, qual seria a outra opção para ficarmos juntas? Ana até propôs que fugíssemos, mas conheço meu pai e ele certamente mandaria os seus capangas atrás de nós. Provavelmente para nos eliminar pela vergonha que ele passaria por nossa causa. Eu até teria alguma chance contra os cães de caça do meu pai. Eu sabia lutar e tinha algum controle do fogo. Mas e quanto a Ana? Eu conseguiria protegê-la deles? Por medo de perdê-la, permaneci no inferno que eu chamava de lar. Grande erro. Tentei protegê-la, mas ela ainda assim encontrou o fim para o meu desespero. Sinto muito, Ana. Eu realmente sinto remorso, a dor, a saudade. Sinto muito pelo que poderíamos ter sido. Sinto-me responsável pelo seu fim. Se eu pudesse, eu te diria que sinto muito, Ana. Mas não posso, e por isso não, apenas por você que perdeu a cabeça. Sinto muito, não te ouvi, Ana, e você pagou caro por isso. Enfim, resolvemos não fugir mais por medo de sermos caçadas pelo meu pai e pelos aliados dele do que por amarmos aquele castelo, aquele lar. Péssima decisão. Desconsideramos, ou melhor, subestimamos alguém ainda mais terrível que o rei Bernardo. A minha não tão doce irmãzinha, Catarina. Na época, Catarina tinha 13 anos e não esperávamos que uma adolescente seria o nosso maior problema. Seria quem nos levaria à queda. Isso nos fez esquecer do quão perigosa ela poderia ser. Acredito que tudo o que a minha irmã fez contra eu e Ana foi por vingança. Catarina deveria me odiar por impedir de fazer as atrocidades que ela queria. Ela certamente me detestava por estar à sua frente na linha de sucessão ao trono, e ela provavelmente não perdoou o tapa que lhe dei quando ela desprezou o Virgílio. Eu realmente era uma pedra no caminho da minha irmã, e ela se livrou de mim. Mais uma vez, Catarina conseguiu o que desejava de modo mais cruel possível. Eu estava feliz com Ana quando, em uma fática manhã, o meu pai chamou eu e o Dante para uma conversa séria. Eu não sabia que estava selando o destino da mulher que eu amava naquele diálogo. Fui inocente e o meu pai, como sempre, foi pouco honesto. O que exatamente eu esperava dele. O meu pai era desonesto com a própria família e comprava os seus aliados e amigos. Eu me lembro bem daquele dia, eu e Dante no escritório do meu pai, felizes por estarmos prestes a fazer a primeira viagem internacional juntos, para meu irmão começar a aprender a lidar com diplomacia e com diferentes culturas. O meu pai mentiu para nós que não poderia ir junto, pois tinha algumas questões internas do reino solar para resolver. Nem o questionamos muito, pois a viagem certamente seria mais agradável ser a sua profissão e pertinente. Uma semana depois, partimos em um navio em direção a Reinos das Nuvens. Durante essa semana, aproveitamos para ficar bem próximos de Ana, Virgílio e da nossa mãe, Amélia. Prometemos que traríamos presentes. Todo mundo parecia tão feliz. Antes de eu adentrar o navio que me levaria ao Reino das Nuvens, fui fortemente abraçada pela minha namorada. Se eu soubesse que aquela seria a última vez que a veria, eu a beijaria na frente de todos. Porém, eu não sabia que eu estava me despedindo dela para sempre. Eu achava que teria mais tempo para poder sentir os seus lábios nos meus, envolver-me no seu delicioso perfume. Mais uma vez, eu me enganei. Desvencilhei-me dos braços de Ana pela última vez e entrei no barco ao lado de Dante. O meu irmão estava tão entusiasmado por aquela viagem que no meu coração não couberam a tristeza e a desconfiança de tão feliz que eu estava por ele.
Inocentemente, aproveitamos bastante a nossa estadia no Reino das Nuvens e compramos presentes para quem amávamos. Quando retornamos, voltamos imediatamente para o palácio, onde a nossa família morava, e começamos a distribuir presente para os nossos entes queridos, e tudo parecia bem. Mas uma coisa me incomodava. Ana não veio me recepcionar, como ela costumava fazer. Estranhei, mas decidi procurá-la após entregar os presentes do Virgílio e o da minha mãe. O Virgílio recebeu-me com a mesma alegria de sempre, e foi muito bom ver os seus olhos brilharem ao receber um boneco finamente vestido com seda verde que comprei no Reino das Nuvens. Quando foi a vez de eu apresentar a minha mãe, ela pareceu estranha. Não sei, parecia estar com medo, mais do que o normal. Achei que meu pai deveria ter aprontado para ela de novo e resolvi não lhe perguntar o que aconteceu, porque eu sabia que ela o defenderia e não contaria o que ele fez apenas para protegê-lo. Então decidi que mais tarde eu perguntaria às empregadas que cuidavam da minha mãe o que aconteceu desta vez. Entreguei o meu presente para minha mãe, ela agradeceu-me e deixei o quarto dela para procurar Ana, porque eu havia comprado um lindo conjunto de joias e queria presenteá-la com ele. Enquanto eu andava pelos corredores do palácio, comecei a ouvir passos de alguém atrás de mim. Virei-me e avistei minha irmã vindo da minha direção. Desconfiei de que algo estava errado, pois ela certamente não estava lá para me dar boas-vindas. Imediatamente, eu lhe perguntei o que ela queria e ela respondeu desejar ver o que tinha trazido para ela. Respondi impacientemente que não gostaria de dinheiro com ela. Ela provocou-me dizendo que pelo menos o Dante era mais educado do que eu e havia lhe presenteado. Revirei os olhos e estava pronta para deixar ela falando sozinha quando ouvi. Para que a pressa? Você não vai encontrar a Ana? O meu sangue gelou. Como a Catarina sabia que eu estava procurando a Ana? Fiquei paralisada e a minha irmã se aproximou de mim e disse com a voz assustadoramente calma. Onde ela está, ela não vai precisar desse presente. Posso ficar com ele? Prometo te perdoar por ter se esquecido de mim. Senti o sangue fervendo e gritei com Catarina lhe indagando sobre o paradeiro de Ana. Virei-me para minha irmã e contemplei o seu sorriso macabro ao responder. Ela não está mais entre os vivos. Agora vamos ao que interessa. Posso ficar com o presente da Ana? Senti as lágrimas escorrerem no meu rosto. Eu não queria acreditar nas palavras da Catarina e a acusei de mentir. Então ela me contou que Ana havia sido acusada de traição ao Reino Solar e que o nosso pai garantiu que ela literalmente perdesse a cabeça. Acho que aquilo tudo era mais uma brincadeira sádica da minha irmã e fui confrontar meu pai na esperança de que desmentisse Catarina. Corri até o escritório do meu pai. Ele estava bebendo vinho tranquilamente quando me viu adentrar o local, esbaforida. Ele não teve tempo de me ofender, pois eu já o confrontei sobre Ana. Ele sorriu e disse haver se livrado daquele problema. Sentiu o sangue ferver quando Catarina entrou no local e afirmou que eu deveria ter sido mais cuidadosa, porque eu larguei a porta aberta e foi um descuido como esse que permitiu que até uma garota de 13 anos descobrisse sobre o meu caso com Ana. Naquele momento, eu a vi sorrindo triunfante e compreendi que ela foi a responsável pelo fim de Ana. Catarina havia descoberto meu relacionamento com Ana e contou tudo para meu pai, mesmo sabendo das consequências das suas atitudes para Ana. Naquele instante, também entendi que aquela viagem tinha sido para me afastar todo o tempo suficiente para ele poder eliminar a minha amada. Senti o meu sangue ferver, não me controlei e parti para cima do meu pai, com o meu poder mágico de fogo. Quase tirei a vida de Bernardo naquele dia. Ele só sobreviveu porque a minha mãe interveio e desviou o meu ataque. Ela pediu para meu pai poupar a minha vida e implorou-me para não tentar eliminá-lo. Após aquele ataque, fui exilada do Reino Solar, acusada de traição, sobre os protestos de Dante dizendo que meu pai foi injusto. Coitado do meu irmão. Ele realmente acredita que fui expulsa apenas por ser lésbica. Ele não sabe que tentei acabar com nosso pai e por isso defendeu-me tanto. Ao deixar o Reino Solar, preocupei-me com Dante e Virgílio. Eu não poderia mais protegê-los, pois eu não conseguiria permanecer perto deles por ser incapaz de derrotar meu pai e os aliados dele sozinha naquela época.